Pois é, depois de toda a polémica que envolveu, como já aqui vimos, o jogo Rio Ave Benfica, temos connosco o próprio árbitro Hugo Miguel. Bem-vindo, Hugo Miguel, e muitíssimo obrigado por ter aceitado falar connosco. Primeira pergunta, concorda com o castigo que lhe foi aplicado a si e ao Luís Godinho nesta última jornada? Olá a todos e obrigado por esta oportunidade para poder dar uma explicação sobre o que aconteceu. A verdade é que eu não me apercebi que tinha existido falta do Florentino, nem que havia fora de jogo do João Félix. Pois. E de maneiras, olha, fiquei muito chateado com a situação. Olha, fiquei tão chateado que nem sequer consegui comer a seguir, mandei o jantar todo fora. O que vale é que também não fui eu que o paguei, era de um voucher que eu tinha lá para casa. Claro, compreendo. Mas voltando ao tema, relativamente ao VAR, não recebeu indicações para rever o lance? Se calhar recebi, mas havia tanto barulho de gente a festejar o golo do Benfica que não consegui ouvir se era para ir ver o lance ou não. Claro, estava muito barulho no estádio, havia muita gente... No estádio? Não, estava a falar era na sala do VAR. Ok, percebo. Então, mas e depois chegou a falar com o seu colega que estava no VAR, o árbitro Luís Godinho, sei lá, para perceber o que se tinha passado? Sim, falámos no final e o que ele me disse foi que não me pediu para ir ver o lance porque ele próprio também não teve a oportunidade de o ver, porque a sala estava vazia, não tinha equipamento de vídeo, não tinha televisões, não tinha mesas, não tinha nada. Não, mas não percebo, não havia nada na sala? Segundo me disseram, como a sala era muito pequena, o Luís batia nas coisas e expulsava-as todas da sala e ficou vazia. Compreendo, claro. Bom, nota do apresentador, não foi ele que escreveu este guião de entrevista. E agora pergunta, portanto, foi como fez com o Danilo do Porto, por exemplo? Ele tem um problema e por isso eu também não posso ser eu o culpado de tudo, não é? Olha, o que vale é que eu não dependo das arbitragens para viver, tenho o meu emprego na Macron e não preciso disto para nada, ao fim e ao cabo. Compreendo, é verdade. E o que é que tem a dizer àqueles que dizem que o Hugo Miguel beneficia o Sporting porque o Sporting usa equipamentos da Macron, a marca que o senhor representa, Sr. Hugo Miguel? Olha, acho isso uma sacanice, porque eu sempre separei a minha vida profissional da arbitragem e essas insinuações deixam-me muito triste, muito triste, muito triste. Eu não tenho culpa que os jogadores que usam equipamentos Macron tenham mais faltas e penaltis marcados a seu favor, não é? Se calhar se todas as equipas usarem Macron, se calhar também têm mais faltas e penaltis marcados a seu favor, eu não sei. Eu acho que é uma questão de experimentarem. E se quiserem experimentar, eu deixo aqui o meu número, é o 916-243-322. Não, se calhar temos de avançar. Relativamente ao Porto, concorda com as críticas que os Dragões têm feito aos árbitros, associando-os ao caso dos e-mails? Olha, eu penso que o Futebol Clube do Porto está a querer desviar as atenções dos erros que cometeu ao longo da época, culpando os árbitros. E fico até surpreendido, porque ainda nas últimas semanas as pessoas do Porto têm sido muito atenciosas para comigo, até tenho recebido chamadas a perguntarem se quero o café mais escuro, se quero o café mais claro, se prefiro a fruta mais madura, a fruta mais verde. Bom, e olha, espera lá, agora eu tenho aqui de desligar porque o Luís Godinho acabou de tropeçar em mim e está-me aqui a admoestar e a mandar-me para a rua. Eu vou... ok, até já, obrigado, até à próxima. Obrigadíssimo, Sr. Árbitro. Acabámos por não ter grandes novidades, senão que havia festa dentro da cabine do VAR. Estes árbitros vão ficar, quer o Miguel que acabámos de ouvir, quer o seu auxiliar Luís Godinho, então vão ficar afastados. Isto não é um bocadinho aquele género de sanção depois de casa assaltada, trancas à porta? Vasco? Pois, eu acho que sim. Quer dizer, o mal já está feito, não é? Basicamente. Mas aqui, pegando naquilo que o Alexandre disse há bocado, não é a questão deste lance. Não é este lance que vai ficar ligado ao título do Benfica e não sei. Não é este lance. É um conjunto de situações nos últimos jogos, particularmente em Braga, que foi um caminhão. Eu vou ter que te interromper. Mas em Braga, queres comparar o que aconteceu com o Benfica com o que aconteceu com o Futebol Clube do Porto?
E eu disse aqui nessa altura, que O Porto que tem jogo, que tem um penalti inventado a seu favor. Mas posso comparar. Provavelmente os lances que existem em Braga são muito mais. Quais são? No Benfica. Quais são? Do João Félix. Existe uma situação inicial com o Paulinho que é de dúvida, mas pronto, sendo dúvida não é certeza. O penalti do João Félix é o pior penalti que já vi até hoje na minha vida, e já vi muitos do Jonas. Depois... O que eu me recordo bem é que na flash interview, o jogador do Porto, que era o Fran Sérgio, que vai à flash interview... O segundo penalti, o penalti do braço... Nem sequer fala disso. O Fran Sérgio... O penalti do braço, o remate vai ao braço. Nem sequer se queixa no primeiro penalti. Eu até digo, e disse aqui no rescaldo desse jogo, que eu até admito que aquilo possa ser penalti porque há uma interseção do remate com o braço. Só a pergunta é porque é que no jogo em Vila do Conde há exatamente uma mesma situação e não é marcado um penalti. Qual é porque a diferença de critérios? Ninguém percebe. Sim, para uns funciona, para outros não funciona. Florentino devia ter sido expulso aos 70 e tal minutos, se calhar depois não vinha fazer aquela falta neste jogo. Se calhar até era, mas como também não foi marcada, acaba por não. Outro lá estaria para a fazer. Mas agora a resposta deles. O Porto em Braga, não é? Tem um segundo penalti que é forjado, que é uma simulação claríssima do Militão. Tem um penalti não assinalado contra, que é feito pelo Corona. E há uma expulsão e há um lance para expulsão da questão do Pepe ao Diego Sousa, mas particularmente os dois penaltis, quer dizer, é um jogo em que o Porto também foi beneficiadíssimo. E eu disse aqui nessa altura que merecia, salvo erro, não sei se te lembras, eu disse que o Porto não merecia ter passado à final da taça. Aliás, quando o Alexandre aqui diz qual era a grande diferença, foram os dois os jogos no Braga, certo? Quando disseste o Braga-Benfica e Braga-Porto. Foram ambos em Braga. Foram ambos em Braga, exatamente. E os passados foram na Pedreira. A grande diferença, essencialmente, é que o Braga queria ganhar ao Porto. Como quer sempre. Depois... Mas como não queria ganhar ao Benfica? Quando teve a ganhar por 1-0 até aos 70 minutos, a coisa que vale, alguns na Bom, temos o Sporting ainda para falar. Temos o Sporting ainda para falar. Eu gostava aqui, neste momento, neste momento em que apenas os holofotes estão apontados para a rotunda do Marquês de Pombal. Tu é que estás a apontar. Exatamente, o país não fala disso. Está lá o senhor agora a bater pregos a dizer assim, não, nada disso. Isto é uma fake news. É uma fake news que eu acabei de criar aqui. Isto é para um concerto, para vamos ter aqui para a semana. E portanto, neste momento, eu gostava só, e quando já se sabe que o Sporting ficou arredado do título depois do jogo da semana passada, do título de qualquer lugar que acima do terceiro, do título já estava, infelizmente, há muito tempo. Havia um eu título, queria... Também foi escrito pela imprensa que vocês estavam a jogar para um título, de repente descobriram que havia um título. Que era, se o Sporting tivesse ganho aquele jogo, ganhava o título de campeão em casa. Em casa, sim. Campeão em casa. Campeão em casa. Acho que ultrapassava o número de pontos em casa que eram do Jorge Jesus naquele campeonato no Benfica nos roubou em 2015-16, que espero que a justiça ainda funcione. Mas de qualquer das formas, relativamente ao Sporting... Muito bom, tem de jogar. Desculpa, estava só aqui já a tirar coisas. Aquele miúdo é o novo Aquá. Tentando agora retomar a condução do programa, só fazer aqui um pequeno parênteses que tem a ver com a mão cheia de títulos europeus que o Sporting este ano traz para Portugal. E não íamos falar do Sporting Tondela, Querem falar do Sporting Tondela? Eu quero falar do Sporting Tondela. Era só porque achei que... É que já agora... Tomas um Lamiré ligeiramente rápido. Porquê que tu não queres falar do teu próprio clube? O Sporting Tondela, para mim também é uma coisa bastante demonstrativa. Depois tu vais querer falar à frente do Ristovski como um caso importantíssimo. Não, é importantíssimo porque não vai jogar o jogo da taça e aí torna-se importante. Quando no mesmo momento tu tens um penalti e uma falta de um avançado, portanto tens uma falta. falta. Deveria ter pensado nisso? Era o Conselho da Disciplina ou não era o sei, mas gostava que alguém... Ou tu não reparaste na cotovada? O Ristovski pediu desculpa ontem, de resto, pediu desculpa aos adeptos. Então e o outro indivíduo, o cavalheiro que fez penalti, pediu desculpa. Ou seja, quando temos duas faltas em simultâneo, que foi o que aconteceu, eu estava no estádio e por acaso, com recurso à televisão, e quando olhei para o monitor para ver a repetição, porque toda a gente viu o árbitro dirigir-se à caixinha do vídeo-árbitro, mas porquê? A falta do Ristovski e o penalti cometido pela outra equipa não eram visíveis de imediato para quem estava no estádio. E depois percebi, ok, está no vídeo-árbitro porque houve aquela mão dentro da área do defesa. Não é dentro da área, acho que é fora. É dentro da área. Mas qual? No lance do Ristovski? No lance ao mesmo tempo que o Ristovski comete essa falta, há um penalti. E eu... porque o Ristovski está mais afastado. Há uma falta assinalada. Então foi penalti contra o Sporting nesse lance?
Devia ter sido. Não deveria. Não deveria. O árbitro assinalou uma falta por mão na bola de alguém fora da área. Não era Só fora da não área. é penalti, Não é é fora fora. da área. Era Então como é que dentro não é- da área. então como é que não deu penalti? Ora bem, porque é da mesma forma que vocês tiveram um golo com 3 casos ilegais Bruno. a precedê-lo. Bruno, desculpa, não. Eu acho que não foi nada. O Ristovski faz a agressão dentro da área. Certo. Porque é que não é penalti contra o Sporting? Porque antes já tinha sido sancionada a bola faz na sentido, mão faz sentido. a dar uma falta fora da área, percebes? Por isso é que ele é expulso, mas não há castigo técnico, como é que se diz, não é? Há sanção então disciplinar, pronto, mas não há agradeço sanção essa técnica. explicação, não tinha percebido Sim, isso. exatamente. Não tinha é isso. percebido isso. Mas pronto, exato. Faz Agora, sentido. a questão do Ristovski é essa. E permite-me dizer-te isto, ou seja, quando. Eu sei que não vais aceitar bem porque o teu trabalho é defender a tua equipa, mas o que é preciso ver neste campeonato, particularmente, e por exemplo no caso em epígrafe, neste que é o Sporting, porque é que o Sporting se calhar não vai mais longe? Porque jogar em casa, sem qualquer pressão, contra uma equipa que luta para não descer, que é o Tondela, na penúltima jornada, está a ganhar por 1-0 tranquilamente, e há, neste caso, um jogador seu que decide, sem bola, agredir um jogador adversário a meio da primeira parte e deixar a sua equipa a jogar com 10. E por isso o Sporting não é campeão. Por exemplo. É evidente Por que exemplo, qualquer percebes? É atitude por esse tipo de de coisa. violência é de recriminar, seja ela Sendo que é vinda a de... terceira vez, foi a terceira expulsão E o direta Kaiser do disse, vou ter Ristovski. que conversar com ele, não sei se conversou, Exatamente. se não conversou. Agora é que, fruto do ataque que fez esta semana, um ano, do ano passado, nós ficámos sem uma série de jogadores e, portanto, quando tu dizes, o Ristovski com um certo sorriso malicioso, eu percebo, o Ristovski não é o grande craque, mas de qualquer das formas, depois de termos tido a equipa, a razia que tivemos na equipa, o Ristovski é uma peça importante para ser retirado da final da taça, quando bastava o jogo de suspensão desta semana O contra o Ristovski, Porto. ele estava já no Sporting o ano passado, não? Então não estava. Estava? É que ele poderia ter sido importante, era defender a equipa, de facto, dessa situação de alguém. Eu acho Lá no que Balneário. fiquei contente por ver que o Sporting tinha voltado. Eu fiquei preocupado com o 8-1 ao Belenenses, porque fiquei naquela. Pensava que já iam Não, lançar um alerta. Só no Jamor é que nós damos 8-1 Vasco. É Vamos daqui ver, a 15 pronto, dias. vamos ver. Espero que já tenham esgotado os golos todos no Jamor, mas vamos ver se isso acontece. Vejamos. Mas fiquei um bocado preocupado quando vi esse 8-1 e digo assim, se calhar temos que lançar um alerta de... Lembras-te daqueles alertas que se faziam nos anos 80 e 90? Fugiu de sua casa. Não sabe, vestia camisola às riscas horizontais. Ainda pensei que a coisa tivesse que ir por aí. Mas é isto, o Sporting... Voltou, o Sporting E vinham é de uma capaz série de de grandes 10 jogos prestações, é seguidos a capaz de ganhar. depois a seguir de grandes desaires. Aliás, eu trouxe um gráfico, creio que temos aqui um gráfico sobre as prestações do Sporting, que aqui está. Mas é regular. Não, isto é um gráfico ou é o meu eletrocardiograma? É um dos dois, mas serve na mesma. Sim, mas acontece que o teu, espero que se for o teu eletrocardiograma esteja tudo em ordem com o teu coração, porque felizmente com o Então, do Sporting está estará. Mas tudo em ordem. Sobre o Ristovski, eu acho que o Ristovski tem basicamente a mesma massa cerebral que aquele adepto que se meteu com o Sérgio Conceição. Sim. Não pensa, porque sabe que aquilo vai dar porcaria e ele faz aquilo. Exatamente. Era capaz de ter dado penalti e calha a ser salvo por uma falta, Exatamente. porque senão dava penalti e o Sporting perdia-se. Não sei qualquer necessidade. É verdade, isso é de recriminar. Agora há que perceber que o Sporting, o jogo teve uma quantidade de oportunidades que eu não percebi. Pronto, foi uma grande exibição do guarda-redes do Tondela, porque o pendor ofensivo, ou sobretudo o número de remates à baliza, foi uma coisa... Sim, houve lances giros vossos. Não, Há um grande lance houve de grandes Mathieu. defesas, há um grande lance de Mathieu, há do Bruno Fernandes e há do Mas Luís depois Filipe. também sofre um golo bastante consentido. É verdade. Acontece. Mas não é por isso que o coração não está a bater bem. Vimos ali aquele eletro. Tem pulsação. Exatamente. Vasco, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, só relativamente ao jogo do Porto, se calhar uma breve nota. Também jogámos, para cumprir calendário, mas jogámos. Eu percebo a admiração. Não, é que vocês não falam disso. Não vale a pena. Vocês não falam disso. Ia falar. Por acaso, Só uma nota. Jogo coisa sem para interesse. cumprir calendário, jogo sério dos jogadores que se empenharam, sabendo que mesmo que o Santa Clara queira, não dá já Eu mais desse para jogo mais. gostava mais de destacar os 30 e tal frascos de perfume que, claro, que aqui do Clube do Vasco sacou do aeroporto lá da... Foi, eu não sabia dessa não história. sabias? Então, mas está tudo correto. 1.500 euros em perfume, Em perfumes. roubados da... Uma claque a desviar coisas numa estação de serviço, está tudo correto. Faz O sentido. que me admira é o produto escolhido desta vez. Quer dizer, uma claque cheirosa, bem. Se uma claque chegasse a um sítio e não causasse estragos, não é? Isso é que me fazia
fazia, Normalmente como por em exemplo na áreas- casa do Jorge Sousa, ainda há pouco tempo, hoje. Em hoje, áreas de hoje, serviço há um Aliás, certo há uma pendor lenta- para a claque do Porto nas áreas de serviço. Mas há uma lenta ter fotografia. metrosexualização do Super Dragão. Mas dizer só, há um. Uma lenta metrosexualização do Super Super Dragão. Dragão, exato. Há esse lento processo em Porque curso de eu agora quero ouvir, Olha, mas- macaco, desculpa. Eu quero ouvir, até porque Tratam-se o Alexandre bem, pode é passar um macaco, elogio. o Alexandre pode Exatamente. passar pelos É um- Super Dragões e queremos saber tudo o que ele tem a dizer sobre o tema. É um elogio, gostam de cheirar bem. Da Eles podem próxima- querer roubar o meu perfume, Só não para é? dizer Que é a que pior coisa. achei piada no jogo, no jogo do Porto, do Nacional Porto, que o Costinha anda sempre de fato. O Costinha veste sempre de fato. É o ministro. Sim, no jogo em que, digamos que o Nacional foi a enterrar, ele foi de fato de treino. Também devia de fato nesse dia, cara. É isso Fato sim que fazia macaco. sentido. Escuro. É. Deixa. Bom, isto para aqui voltar ao tema que ainda há bocado quis introduzir. O Sporting está muito longe, como os meus amigos estão aqui a querer fazer crer, E a tabela também. de não estar com um coração viçoso, porque são justamente 5 os títulos de campeão europeu, grande, tão grande quanto os maiores da Europa, que o Sporting tem este mês. É campeão europeu de futsal, campeão europeu de hóquei, campeão europeu de judo, campeão europeu de atletismo, e os meus amigos não sabiam que modalidade se tratava, campeão europeu de goalball, e portanto... Nós não sabíamos, mas tu sabes. Explica-nos. O que é Fala-nos goalball? assim. Exato, o que é o goalball? Creio que o goalball Creio é muito fácil, é muito fácil. São jogadores que Só tem uma bola são e go. invisuais e defendem bolas que outros rematam. Então, outros já não. sei, Isso já é- sei, já vi. Exatamente. E portanto, Portanto, é uma modalidade. Fala-me de quem é que tinha sido o último campeão europeu antes do Sporting. eu não sei, isso também não sei quem foi o Ou último assim de uma lenda atletismo, ou nem o duas. último de judo, nem o último de Mas dá-me assim, hóquei. então vá, o nome de 2 ou 3 jogadores lendários de goalball, só para seguir assim os maiores. Só para Note-se ir... que o Alexandre está a Stevie querer... Wonder. O Alexandre está a querer... Alexandre e Vasco estão a querer brincar com André uma Bocelli. modalidade. Acho que o André Bocelli dá Jogador de goalball. Estão a querer brincar com mais uma dos 5 títulos europeus que o Sporting Então, olha lá, muitos conquistou. parabéns. Aliás, estamos a falar do título de futsal. Eles, E- eles, e sabes, da- eles no goalball não vão fechar para o Marquês, vão fechar para o Camões. Bem, tiveste bem. Bom, agora já que estamos a falar de parvoíce, o Vasco queria também aqui dizer qualquer coisa. quê? Vasco, não querias falar aqui de um tema que eu tinha aqui a dizer? O Vasco quer Conceição? falar de qualquer coisa. Para se falar sobre a taça de Inês Vital, a taça Débora, é isso? Então era esse. Peço desculpa, não estava Queria, aqui. muito bem, exatamente. Queria então, eu há cerca de 2 semanas falei aqui sobre a vitória do Lusitano de Évora na sua divisão, isso portanto a ascensão aos campeonatos nacionais, ao Campeonato de Portugal. O Lusitano de Évora está neste momento então, para o ano, estará nos campeonatos nacionais. O fim de semana passado houve o derby de Évora, onde se defrontaram Juventude de Évora e Lusitano de Évora para disputarem a final da taça de Inês Vital. Esta moldura humana, isto é de fazer inveja ao estádio de Jamor, É claro, ou do Belenenses e Chato. depois era patrocinado por Porta da Ravessa, a malta Exatamente, ia, não também é? ajudou aquela Bem, malta bem, depois. Mas pronto, foi Falar nisso. um jogo fantástico. Garrafinhas. Ficou 3-3, no final ganha o Juventude levou a taça, cá está. Qual é a tua equipa? É assim, eu não tenho, digamos que uma equipa, tenho uma certa simpatia pelo Lusitano de Évora, portanto, da fotografia que está à direita, que eu aproveito para dizer que é do estúdio PHD Designers. Mas fico contente se ambas as equipas, para mim, se tivessem as duas numa primeira divisão, ficaria muito contente. E, portanto, fica aqui também os parabéns à Juventude, Muito bem. e que venham mais títulos e que as duas equipas ascendam o mais possível nos próximos anos. Parabéns à Juventude e sim, o Alentejo tem escassez bom, o Alentejo e quase todo o sul do país de representatividade a nível de escalões mais importantes a nível do Para futebol. onde teremos 5 equipas do Minho. Que Não, e são muito bem-vindas. claro, Eu gostava era exatamente, mais é isso, democraticamente é isso, claro, mais espalhado. distribuída, exatamente. Bom, um ano depois do ataque à Academia, dia 15 de maio, o dia dos meus anos, que Estás a ver? Me eternamente... parecia que havia mais temas de alinhamento sobre o Sporting. Mas isso não é bom, infelizmente, não é bom. não é uma boa notícia. Se bem que Teve dia 15 de novidades maio... hoje?
Então vou aproveitar para pedir que as tragas aqui quentinhas, Alexandre. Não, houve novidades hoje? Sim, Não sei se o Mustafa líder da claque vai ser preso preventivamente. Na relação, consideraram que ele deveria ser... Exatamente. Portanto, Quer dizer, enfim, tem novidades, estão novidades associadas, não tem a ver com o caso de Alcochete em concreto? Tem a ver, não é? Acho que não, acho que a prisão preventiva tem a ver com o tráfico de estupefacientes. Que vêm a ser descobertos lá na tal casinha depois das buscas que tinham a ver com... Eu achei aquele saco do Pingo Doce. Eu logo vi que aquilo não eram alfaces. que é incrível, como é que ele se lembra de sempre levar o saco do Pingo Doce. Eu nunca me lembro de levar os sacos quando vou ao supermercado. Estás sempre a comprar. Exatamente como e lá vai. E ele também tem cabeça para se lembrar dos sacos. É poupadinho, não é? Mas foi na relação então que consideraram que ele deveria ficar preso preventivamente, o que me dá uma esperança no que toca a decisões alteradas na relação relativamente àquilo que é o Mas possível. ainda dá para rever o apito dourado? Ainda dá para... O apito dourado está, foi tudo absolvido, já está tudo tratado. Sim, também Não, foi tudo arquivo. Foi tudo arquivo. Não, foi arquivo. absolvido. Como? Não, foi absolvido. Quer dizer- Na Justiça Civil e Desportiva. Pois. Não interessa, foi absolvido. Agora, vai ainda acontecer com o falta Benfica o também, é uma Ministério maravilha. Público, É uma maravilha. colocou à relação, portanto, a possibilidade do Benfica, SAD, ir a julgamento com Paulo Gonçalves no dia 25 de setembro, que ainda falta sabermos essa... E, portanto, esta decisão da relação... Viva o futebol português, meus amigos. Estou aqui com dois representantes de dois clubes que, no fundo, vai saber. Cashball! E é tudo a mesma coisa. E é tudo a Tenho mesma estado um bocadinho coisa. com alergias e isto. Mas Não foram campeões europeus disto também? Também foram campeões europeus de cashball. É global, Global, cashball é com um envelope. E também envolve assim ser um bocado de ceguinho. Assim. Um dirigente do Sporting. Exatamente. Um dirigente do Sporting lança um envelope e depois há um indivíduo numa baliza tentar agarrar o envelope. Bom, João Bernardo e Bolsonaro agradecia que se comportassem.